Olá, bom dia ou boa tarde para você que está nos acompanhando no YouTube. Nós estamos aqui iniciando uma série de mensagens que vai falar sobre a batalha da fé. Então fique conosco, que seja um tempo de bênçãos para você. Nós vamos compartilhar várias mensagens. Mas antes disso, vamos ter um momento de louvor. Vamos colocar o nosso coração diante da presença do Senhor. Vamos cantar em louvor e adoração a Ele. Ele está aqui entre nós. A sua presença nos envolve nesse momento. Vamos declarar que Ele é um Deus de promessas, Deus de milagres. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Pela fé nós declaramos isso. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Vamos dizer mais uma vez, o meu Deus. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. E Ele nos sustenta, me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois Tu estás no controle, pois Tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois Tu estás no controle, pois Tu... Veja o Senhor no controle. Declare mais uma vez isso em nome de Jesus. Me sustenta, Senhor, até quando nós não vemos, até quando nós não sentimos, nós cremos que Tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois Tu estás no controle, pois Tu estás. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, quem Tu és. Esse é quem Tu és, Senhor. Sim, Deus, esse é quem Tu és. Esse é quem Tu és. Aleluia. Amém. Você talvez esteja aí no seu horário de almoço, fazendo outras coisas enquanto você assiste esse vídeo, mas eu quero te dizer, creia pela fé. Nós estamos falando sobre batalha da fé. Creia pela fé que o Deus de milagre, de promessas, luz para nossa escuridão, caminho quando nós estamos no deserto, um Deus que nos sustenta, mesmo quando a gente não consegue ver ou a gente não consegue sentir. Pela fé, Ele está aqui entre nós. Pela fé Ele está presente agora. E pela fé Ele está nos sustentando. Pela fé Ele está se movendo e trabalhando por nós. Amém? Nós vamos nesses dias então falar sobre esse tema, e eu quero te convidar, se você puder acompanhar a leitura, ou se não, ouça, nós vamos estar lendo alguns textos. E a base da mensagem que eu queria compartilhar hoje está na carta de Judas, lá no Novo Testamento. Antes de Apocalipse, você vai encontrar a carta de Judas. Ela tem apenas um capítulo, então eu vou ler alguns versículos, começando pelo versículo 3 e o versículo 4. A palavra de Deus diz assim: Amados, quando dediquei toda a diligência a escrever-vos acerca da salvação, tive a necessidade de escrever-vos e exortar vocês, porquanto vocês devem seriamente batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Porque certos homens se introduziram
com dissimulação os quais antes estavam ordenados para essa condenação, homens impiedosos, que convertem a graça do nosso Deus em lascívia e negam o único Senhor Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, quero ler do versículo 11 ao 13, está escrito assim: ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim, correram gananciosamente em direção ao erro de Balaão por recompensa, e pereceram na rebelião de Coré, ou de Corá. E no versículo 12, escrito assim: estes são manchas em vossas festas de caridade, quando festejam convosco, alimentando-se sem temor. Eles são nuvens sem água, levadas pelos ventos, árvores cujos frutos secam, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas, ondas impetuosas do mar que espumam a sua própria vergonha, estrelas errantes para quais o negrume das trevas está reservado para sempre. E essa carta termina no versículo 24 ao 25, dizendo: ora, aquele que é poderoso para impedir-vos de cair, e é para apresentar-vos sem defeito diante da presença de sua glória com abundante alegria, ao único Deus sábio, nosso Salvador, seja glória, majestade, domínio e poder, agora e sempre. Amém. Amém. A palavra de Deus nos fala sobre batalhar pela fé. Se você for ler a palavra lá em João, no Evangelho de João, capítulo 6, no versículo 28 e 29, você vai ver que os discípulos de Jesus perguntaram a ele: Senhor Jesus, o que nós devemos fazer para realizar as obras de Deus? E Jesus responde dizendo o seguinte: a obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que me enviou, que vocês creiam em Deus. A obra de Deus é essa, que vocês tenham fé. Então nós estamos falando em realizar, em fazer as obras de Deus. Nós sabemos que Deus tem um chamado para nós sabemos que Deus tem um propósito para a vida de cada pessoa. Mas as obras de Deus, para que nós podemos realizá-la, a Bíblia nos ensina que a ênfase em realizar as obras de Deus não está em fazer, mas a ênfase está no crer. A ênfase na obra de Deus está no crer. A ênfase na obra de Deus, nas nossas vidas e através das nossas vidas, está na fé. E quando nós falamos disso, em realizar as obras de Deus, nós precisamos ter fé. Como nós vamos adorar ao Senhor como nós estamos fazendo agora, cantando e declarando que Ele é um Deus de milagres e Deus de promessas, se nós não acreditarmos na sua presença no nosso meio, não é? Como nós vamos orar pelos enfermos e doentes? Como nós vamos orar nesses dias para que Deus cure e sare pessoas, ou pedir coisas a Deus, se nós não acreditamos na sua ação e no seu poder? Como? Como nós podemos agradar a Deus sem fé? A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós precisamos batalhar pela fé. E esse tema é muito importante para nós esses dias. Em Romanos 12, a Bíblia fala que já temos uma medida de fé que vem de Deus, que está dentro de nós e dentro de você. Você tem uma medida de fé que Deus colocou dentro de você. Mas ela precisa agora ser vivida, ela precisa agora ser acompanhada de um estilo de vida, ela precisa ser acompanhada de uma ação, porque a Bíblia também vai falar que uma fé sem obras, ela é uma fé morta. Não deixe a sua fé morrer, batalhe pela fé, creia no Senhor, mesmo que você não esteja vendo e nem sentindo, como nós estamos cantando aqui, declarando, creia, Ele nos sustenta mesmo quando nós não vemos e nós não sentimos. Nós queremos nesses dias convidar você conosco a batalhar pela fé. E a palavra de Deus vai nos ensinar que isso é muito importante. Agora, se nós estamos falando sobre ter fé, a obra de Deus, a ênfase está no crer. Como falar de fé em momentos difíceis? Como transformar essa canção de saber que Ele nos sustenta, mesmo quando nós não vemos ou não sentimos nada? Como fazer isso virar uma realidade nas nossas vidas? Como falarmos de fé? Como falarmos sobre batalhar pela fé, a batalha da fé, em dias tão difíceis como os quais estamos vivendo hoje? É muito difícil fazer as pessoas acreditarem em algo. Vamos começar para quem exerce algum tipo de liderança, ou até no nível de uma amizade, ou hoje, se nós vermos no níveis de relacionamentos mais profundos, como de um casal entre marido e esposa, família, pai e filhos. Hoje, você concorda comigo
que nós temos uma dificuldade de acreditar nas palavras das pessoas. Hoje, os filhos têm dificuldade de acreditar, os pais têm dificuldade de acreditar nas palavras dos filhos, os filhos têm dificuldade, às vezes, de acreditar nas promessas de um pai, o marido ou a esposa tem dificuldade de acreditar nas palavras do marido. A minha esposa, às vezes, acaba falando, quando eu falo para ela que eu prometo que eu vou fazer isso que você está me pedindo na minha casa. Ela já nem acredita mais, mas a gente sempre faz, né? Quem é marido sabe, não precisa ficar lembrando de 6 em 6 meses, não é verdade? A gente sempre faz aquilo que as esposas pedem. Mas o ponto que eu estou querendo chegar, irmãos, como nós falarmos de fé em dias ou tempos em que nós estamos rodeados de mentiras, ou de situações onde nós presenciamos ações e atitudes que não são coerentes com o discurso que está sendo falado. Falar sobre fé não é fácil exatamente porque nosso estilo de vida às vezes não condiz com aquilo que nós estamos falando. Como hoje convencer as pessoas? Como hoje eu posso falar para você que Deus é maravilhoso, que Deus é um Deus de milagres, se eu não viver isso dentro de mim? Muitas pessoas hoje não acreditam mais no discurso da Igreja de Jesus Cristo. E talvez a resposta para isso seja porque ainda falta viver muito daquilo que se tem pregado. Falta para nós mostrar e experimentar daquilo que nós dizemos ser a melhor escolha das nossas vidas. E eu afirmo aqui, a melhor escolha que nós podemos fazer nas nossas vidas é dizer sim para Jesus. É aceitar Ele nas nossas vidas. Agora, isso precisa mudar o nosso estilo de vida. A fé, ela precisa transformar a nossa maneira de viver. A carta aqui de Judas, que nós lemos, nos ensina isso. Ela nos alerta a batalhar pela fé. Ainda que meio que breve, em um capítulo só, tem um caráter forte em cima disso. Uma preocupação muito grande com a fé. E fazendo frente ali a certos indivíduos, se você leu comigo ali, você vê pessoas que estão no meio da igreja e que são pessoas fingidas, pessoas que têm aparência de espiritualidade, pessoas que dão a entender que são infiltradas na igreja e transformam a graça de Deus em libertinagem, fazem um mau uso da liberdade que Deus nos dá. E a palavra de Deus nos alerta a batalhar pela fé que nos foi dada. Deus te deu uma fé, Ele colocou dentro de você. A palavra de Deus diz isso. Agora nós precisamos batalhar por ela. A palavra de Deus nos alerta nisso. Se a obra de Deus, se para realizarmos a obra de Deus, se para nós termos um relacionamento com o Senhor, prosseguir em conhecer Ele, nós precisamos de fé. Então nós temos que batalhar por ela, irmãos. Nós temos que batalhar por elas. E como nós batalhamos pela fé? Como fazemos isso de maneira prática? Eu acredito que a resposta está no nosso testemunho de vida. A resposta disso está na maneira como nós vamos viver de acordo com aquilo que nós acreditamos. E isso é um assunto sério, a Bíblia vai falar nessa carta de Judas, vai nos alertar sobre as consequências daqueles que dizem ter uma fé, mas não dão testemunho. Aqueles que dizem ter uma fé, mas estão ali demonstrando um mau testemunho sobre isso, causando confusão espiritual. E a Bíblia fala que isso acontece porque, na verdade, eles não creem. Se você for ver, aqui no versículo 4, a Bíblia vai falar assim: esses certos homens negam o único Senhor e o nosso Salvador Jesus Cristo. Estão negando a Jesus. Quando o nosso testemunho não condiz com a nossa fé, é a mesma coisa de nós negarmos a Jesus. E quem vive assim, a Bíblia vai falar aqui que há uma consequência para eles. E a Bíblia usa como exemplo, aqui mesmo na carta de Judas, lembrando, lá no Antigo Testamento, da destruição da cidade de Sodoma e Gomorra. A Bíblia vai falar aqui como exemplo de características das pessoas que lá no Egito não creram e morreram. Então, irmãos, nós precisamos batalhar pela nossa fé, para que a gente não caia no mesmo caminho e na mesma consequência dessas pessoas, que a Bíblia se refere a pessoas que negam a Jesus. E há algumas características de pessoas que dão um mau testemunho. E se eu pudesse dar um tema para essa mensagem hoje, eu falaria que é batalhando pela fé contra o mau testemunho. Porque a Bíblia vai falar que nós estamos rodeados de uma nuvem tão grande de testemunhas, mas por outro lado,
tende a se levantar também uma nuvem de más testemunhas. Hoje, como nós falamos, como acreditar nos nossos governantes. É difícil acreditar nas promessas de um governante que vai lá e pede o seu voto, se tudo o que ele faz ele não tende a cumprir, se o seu testemunho de vida dele não condiz com o discurso que ele vem falando ao pedir o nosso voto. E, irmãos, a igreja nega Jesus quando ela declara fé num Deus que pode todas as coisas, mas não vive coerente com o discurso. Então a Bíblia fala para nós tomarmos cuidado, e aqui na carta de Judas, vai falando de batalhar pela fé contra o mau testemunho de pessoas. Ao exemplo, aqui vai falar ali, a partir do versículo 11, olha, ai dessas pessoas, ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim. Se você for ler na palavra de Deus, lá no começo vai contar a história de Caim e Abel, e eu aprendi na história de Caim e Abel, que a diferença na entrega das ofertas de um e de outro, onde Deus aceita um e rejeita outro, foi a procedência do coração. A origem, a razão disso. Deus fala ali que se a procedência do coração for mal, o pecado já está na porta. E aí o nosso desejo, o seu desejo será contra ti. E cumpre a você dominar. Essas foram as palavras que Deus disse a Caim. Batalhar pela fé é dominar o meu desejo quando ele é contra mim. Às vezes os nossos desejos vão contra aquilo que nós acreditamos em Deus. E nós precisamos dominar esse desejo. Dominar ele quando ele é contra nós. Se você for ler Hebreus capítulo 11, que fala sobre fé, lá no versículo 4, a Bíblia fala que foi pela fé que Abel ofereceu melhor oferta, na qual ele obteve um testemunho de ser justo. E aí ele teve a aprovação de Deus na sua oferta. Veja só o que a Bíblia está falando. Ao oferecer a sua oferta, ele teve fé e obteve o testemunho de ser justo. Agora, se você for ler 1 João, capítulo 3, versículo 12, se você quiser anotar aí, 1 João, capítulo 3, verso 12, a Bíblia fala que Caim matou o seu irmão, não foi por causa da oferta, não foi porque Deus aceitou a oferta do seu irmão e a dele não. A Bíblia vai declarar ali, vai explicar que Caim matou o seu irmão porque as suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. O que eu estou querendo dizer com isso? Os dois irmãos tinham fé em Deus, mas um tinha o testemunho de ser justo e o outro tinha o testemunho onde mostrava que as suas obras eram más. E isso causou a luta entre eles e aí o irmão Caim acabou matando seu irmão. Então, a história de Caim e Abel é muito mais sobre testemunho, sobre fé, do que sobre ofertas. Então, nós temos que tomar cuidado de não prosseguir pelo caminho de Caim. Como a Bíblia vai falar aqui em Judas, ai daqueles que entraram pelo caminho de Caim. Nós vamos batalhar pela fé. E eu quero dizer para você, batalhe pela fé. Não entre pelo caminho de Caim. Não deixe que a sua própria família conheça você como uma pessoa que tem fé, mas as suas obras são más. Nós devemos andar no caminho justo. Quem crê nele deve andar como ele andou. A palavra nos ensina isso. Depois a palavra vai falar assim, ai desses também que correram gananciosamente em direção ao erro de Balaão por recompensa. Lá no versículo 11 está escrito isso. Correram no caminho de Balaão por recompensa. Irmãos, você sabe que Balaão, a Bíblia vai contar lá no Antigo Testamento que ele foi um profeta de Deus. Um profeta de Deus. Um homem que falava para o povo mensagem que vinha diretamente do Senhor. Ele era o porta-voz de Deus. Mas, diante de uma oferta, por causa da sua ganância, ele, por troca de recompensas, ele queria insistir em fazer com que a vontade dele se sobressaísse sobre a vontade do Senhor. Na verdade, ele queria que ele foi, na verdade, assim, o rei naquela época ofereceu uma recompensa para Balaão se ele conseguisse amaldiçoar o povo de Israel. E Balaão insistiu em consultar o Senhor para que
Deus desse um jeitinho para que ele pudesse receber a sua recompensa. Por isso que a Bíblia vai falar que nós devemos tomar cuidado de não correr gananciosamente em direção ao erro de Balaão por recompensa. Irmãos, nós temos que tomar muito cuidado com o discurso que nós temos ouvido hoje, talvez até pregado. Se você fizer uma oferta para Deus, um sacrifício para Deus, Ele vai ouvir a sua oração e Ele vai dar aquilo que você pede, você vai receber recompensa. Esse tipo de mensagem, se trazer ao nosso coração uma condição de barganhar com Deus, nós vamos cair num erro e nós vamos, talvez, prejudicar a nossa vida na fé. A barganha com Deus não funciona. O relacionamento que nós temos com Ele é de uma aliança. É de uma aliança. Ele nos adota como filhos. Ele nos chama para a sua família. Ele nos traz para perto. Nós não podemos deixar com que os nossos desejos, com que a nossa ganância nos domine a ponto de querer que Deus se submeta à nossa vontade por causa da nossa necessidade. É o caminho inverso, a batalha da fé é o caminho inverso, quando nós nos submetemos à vontade dele e obedecemos, e sabemos que ele está no controle, mesmo quando não vemos, mesmo quando não sentimos, ele nos dá a recompensa, ele sabe o que é melhor para nós. A Bíblia vai falar aqui também que nós devemos batalhar pela fé e tomar cuidado para não perecer na rebelião de Corá. A Bíblia vai nos mostrar na história de Moisés, na saída com o povo do Egito. Moisés liderava aquele povo e de repente Corá se levantou com algumas pessoas questionando a liderança e a autoridade que Deus deu a Moisés sobre eles. Ele se questionava afinal, por que Moisés deveria ser o protagonista dessa história? Por que ele? Quem é esse cara para querer liderar as nossas vidas? E diante de uma revolta, diante de uma rebelião, diante de uma desobediência àquilo que Deus tinha colocado para o povo, uma liderança sobre a vida de Moisés, a Bíblia fala que eles morrem nesse caminho, eles morrem nessa caminhada. E aqui em Judas vai falar que nós temos que tomar cuidado para não seguir nesse mesmo caminho. Apesar de tudo que eles passaram, de todos os sinais que Deus deu para o povo, diante da liderança de Moisés, de todos os sinais, você pode lembrar de alguns como o Mar Vermelho se abrindo, você pode lembrar de outros mais comuns, mais conhecidos da Bíblia, como o maná que cai do céu. Entre tantas outras coisas, tantos outros sinais que Deus fez, eles questionavam Moisés como um homem chamado por Deus diante daquele povo. A Bíblia vai dizer em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 23, que a rebelião é como o pecado de feitiçaria. E nós cansamos de aprender isso nas mensagens que nós ouvimos. Se você lê a palavra de Deus, se você frequenta uma igreja, se você é da nossa igreja, você já ouviu isso muitas vezes. Rebelião, rebeldia e desobediência são coisas que não agradam ao Senhor. E a fé, irmãos, a fé está ligada diretamente com a obediência à vontade de Deus. A fé está ligada diretamente com a obediência à vontade de Deus. E nós vemos aqui na carta de Judas a palavra de Deus nos ensinando que é um problema grave quando nós dizemos que somos de Cristo, quando nós dizemos que temos fé em Deus e caminhamos pelo mesmo erro que pessoas já demonstraram na história que nós não devíamos seguir. E a Bíblia vai falar assim, olha, cuidado, batalhe pela fé contra essas pessoas que são indivíduos, que estão no meio de vocês. E a Bíblia vai falar, olha ali no versículo 12, são manchas em vossas festas de caridade. Aqui a palavra de Deus está dizendo sobre festas daquela época em que eles se reuniam em comunhão e até celebravam a ceia do Senhor em meio a essas festas de fraternidade, essas festas de caridade. Eram banquetes comuns e ali dentro disso eles celebravam a ceia do Senhor. E nós lembramos que Jesus ele fala assim sobre a ceia do Senhor, fazer isso em memória de mim. Lembre-se de mim
quando fizer isso, quando você comer do pão, tomar do cálice, lembre-se de mim. E as pessoas estavam nesse meio, fazendo isso sem temor, participando da vida com o Senhor sem o temor. Irmãos, nós precisamos cuidar para que a nossa fé não seja uma fé só de aparência. Quantas vezes nós temos realizado e participado da ceia do Senhor e nós nem sequer lembramos daquilo, não paramos um tempo para lembrar daquilo que Ele já fez por nós, do presente que nós ganhamos nele. Nós temos que honrar essa memória. Por isso que a Bíblia vai falar que examine-se o homem a si mesmo, ao comer do pão, ao beber do cálice, porque quem faz isso sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. O que eu estou querendo dizer com tudo isso, nesse dia, hoje, é que para nós, se nós queremos batalhar pela fé, para nós fazermos isso realmente, de maneira eficaz, nós precisamos ser boas testemunhas. Se você for ler, a palavra de Deus declara que nós vamos receber poder ao descer sobre nós o Espírito Santo, para que nós sejamos testemunhas, para que nós sejamos suas testemunhas. Eu quero convidar você a nesse dia batalhar pela fé. Se você acredita em Deus, se você tem fé de que Ele pode transformar as nossas vidas, e Ele pode todas as coisas. Ele transformou a minha, Ele transformou a vida de tantas pessoas que eu conheço. Agora o que eu quero te alertar, batalhar pela fé tem a ver com o estilo de vida. Cuidado para não cair no caminho de Caim. Cuidado para não se mover por ganância, como fez Balaão, que era um profeta do Senhor. Cuidado para não cair na rebelião e na rebeldia, desobediência de Corá. Corá era um homem escolhido para ser um dos levitas. Ele era separado para uma função tão especial, mas ele queria alcançar um nível maior, ele queria uma posição maior dentro do grupo. E isso causou o seu movimento de rebelião. Isso ficou marcado na Bíblia como um exemplo onde nós não queremos seguir. A melhor maneira de você batalhar pela fé sobre a sua casa, sobre a sua família, é você vivendo coerente com aquilo que você acredita. Eu quero lembrar você, na carta de Judas que nós estamos lendo, lá no começo, nos primeiros versículos, a Bíblia vai falar que nós temos um chamado. Olha no versículo 1 da carta de Judas, diz assim: Judas, o servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, a aqueles, está falando para mim e para você, a aqueles que são santificados por Deus o Pai, aos chamados, nós somos chamados, aos preservados em Jesus Cristo. E aí fala assim: sejam-vos multiplicados a misericórdia e a paz e o amor. E aí ele fala: eu preciso escrever acerca da salvação, pela necessidade de exortar vocês, para que vocês batalhem pela fé, com o seu testemunho. Judas está dizendo isso. E ele aqui no começo ele diz que nós somos chamados, nós somos amados em Deus, guardados em Jesus Cristo, e que a nossa fé tem que resultar na misericórdia, a paz e o amor sendo evidentes. O amor, a misericórdia e a paz, eles precisam ser multiplicados no nosso meio. Agora, irmãos, nós não vamos conseguir fazer tudo isso sem a presença do Espírito Santo. Para isso nós precisamos do Espírito Santo. E aqui eu quero já partir para encerrar essa mensagem, te convidar a orar para que o Espírito Santo nos ajude nesses dias. No versículo 19, nessa carta de Judas, diz assim: sendo estes os que se separam a si mesmo, esses que não têm o Espírito, os que dão mau testemunho, os que dizem ter fé e dão mau testemunho hoje, é porque não têm o Espírito. E sabe, irmãos, sem a presença do Espírito,
todos nós corremos o risco de cair na fé. Todos nós corremos o risco de perder a nossa batalha da fé, sem a presença do Espírito Santo em nós. Agora, a boa notícia é que Judas termina essa carta dizendo assim: ora, aquele que é poderoso para impedir-vos de cair e para apresentar-vos sem defeito diante da presença de sua glória, com abundante alegria, ao único Deus sábio, nosso Salvador, seja glória, majestade, domínio e poder, agora e sempre. Amém. A Bíblia fala que Deus é poderoso para nos guardar dos nossos tropeços. A presença do Espírito Santo vai alinhar o nosso testemunho com a nossa fé. Se hoje nós estamos falando da batalha da fé, de nos fortalecermos nele, o Espírito Santo vai fazer essa transformação nas nossas vidas, para que nós possamos honrar a graça que Ele tem derramado sobre nós, para que nós possamos viver coerentes com a fé que Ele tem colocado dentro de nós, para que nós possamos viver no Espírito Santo que Ele tem colocado dentro de nós. Se você acha que nós estamos passando por momentos difíceis, deixa o Espírito Santo te encher a sua vida, para que você possa batalhar pela fé nesses dias. Se você tem visto muitas pessoas que dizem coisas em nome do Senhor que tem te decepcionado, irmão, peça ao Espírito Santo que te encha de fé. Isso sempre existiu, a Bíblia nos prova isso. Agora a Bíblia também nos fala que há aqueles que se renderam à vontade do Senhor. Há uma grande nuvem de testemunhas sobre nós, daqueles que se submeteram à vontade de Deus, daqueles que estiveram sempre andando na presença de Deus. E a Bíblia nos convida a batalhar pela fé, sendo cheios do Espírito Santo. Amém? Vamos orar? Ore comigo se você puder nesse momento. Mesmo se você estiver fazendo qualquer outra coisa, mesmo se você estiver aí almoçando, ore comigo. Peça ao Espírito Santo que nos ajude nesse momento, nesses dias. Senhor, nós estamos aqui, Pai, e nós queremos apresentar as nossas vidas diante de Ti e dizer, ó Pai, que, Senhor, em dias tão difíceis como nós temos vivido hoje, mas também lembrar, ó Pai, que dias difíceis talvez seja algo que sempre vai fazer parte das nossas vidas enquanto nós vivemos nessa terra. Mas, ó Pai, nós temos fé no Senhor, fé num Deus a qual nós acabamos de declarar aqui, um Deus de milagres, um Deus de promessas, um Deus que é o caminho no deserto, a luz na escuridão. Senhor, nós queremos te dizer, ó Pai, que nós não queremos que a fé seja algo a qual nós somente falamos da boca para fora. Nós queremos, ó Pai, provar com as nossas vidas isso que nós declaramos acreditar. Nós colocamos as nossas vidas diante de Ti e eu quero profetizar sobre a vida de cada um que está conosco agora, nos acompanhando, mesmo pela internet, que o Espírito Santo possa agora derramar de um renovo sobre a fé, que o Espírito Santo agora possa, Pai, estar nos envolvendo e nos levantando para sermos essas testemunhas de fé na nossa casa, no nosso local de trabalho, aonde nós formos, para o mundo, que nós possamos ser testemunhas de fé, que o Teu Espírito Santo nos impeça de cair, que Teu Espírito Santo possa mesmo nos ajudar a sermos apresentados diante do Senhor sem defeito. Pessoas que viveram pela fé, declararam pela fé, lutaram pela fé, batalharam pela fé, amaram ao Senhor pela fé. Ah, Deus, Espírito Santo, nos ajude, Pai, nos ajude com sabedoria, nos ajude com ações, nos ajude com amor e paixão, nos ajude com atitudes, nos ajude com fé. É assim que eu oro, é assim que eu te agradeço, é assim que eu te louvo, é assim que eu profetizo, é assim que eu declaro, no nome de Jesus, no nome de Jesus, amém, amém. Que Deus te abençoe, que você tenha um bom restante de dia na presença de Deus, batalhando pela fé, no nome de Jesus.